Vamos começar aqui agora a nossa, de fato, primeira aula sobre o sistema nervoso central. Passamos daquela parte chata da introdução e agora a gente vai abordar a primeira estrutura, que é a medula espinhal. Antes de começar a aula, eu gostaria de fazer duas considerações. Eu achei melhor dividir essa aula em duas partes, em que na primeira a gente vai abordar a medula em si, o aspecto mais macroscópico dela, e na segunda parte a gente vai abordar a questão mais ligada ao funcionamento dela e comprometimento dessa medula. Se me perguntarem, Fred, não posso ir para a prova sem saber, o principal, o mais importante é essa aula aqui, porque essa aula de fato é a anatomia da medula. Beleza? Então vamos começar aqui. Antes de começar, queria ter uma conversinha com você e mostrar que você sabe mais sobre a medula do que você imagina. Ó, lembra lá de Anatom 1, das vértebras? Ai, meu Deus, lá vem, processo espinhoso, processo transverso, nada disso, só quero que você lembre de um acidente. Dentro da minha vértebra eu tinha um canal, não era? Chamado de canal vertebral. E a estrutura que a gente vai encontrar dentro desse canal vai ser a nossa medula espinhal, tranquilo? Então, primeira informação da aula, dentro do canal vertebral eu encontro a medula espinhal. Outra informação aqui, ó, de um conhecimento que você tem, mas talvez nunca tivesse se tocado. Lembra que entre as vértebras eu tenho o meu disco para amortecer, o impacto. Pode acontecer situações que esse disco ele faça uma protusão, ele extravase. Nesses casos eu tenho uma hérnia de disco. E pode ser que essa hérnia, olha, venha aqui para trás e comprima a medula espinhal. Se eu comprimir uma estrutura do sistema nervoso, eu vou ter repercussões. A repercussão mais clássica que leva o paciente a procurar o atendimento médico nada mais é do que dor, entendeu? Só para você ver que, ó, você sabe alguma coisa de medula. Outra coisa, quero que você repare nisso aqui. Eu vou pintar essa medulinha nessa outra foto de azul. Beleza? Pintando, 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 pintando. Opa, perceba que ela acabou aqui e o canal vertebral está seguindo, porque eu quero que você perceba que nem todas as vértebras dentro do canal vertebral delas eu vou encontrar a medula. Se a gente for fazer o cálculo, ela acabou aqui. Ela acabou a nível de L1 e nível de L2. Tranquilo? A medula espinhal só vai até a vértebra L1 e L2. Outra informação, se eu passar um plano horizontal aqui, ó, perceba, a medula também acabou nesse nível. Eu vou dizer que a medula ela acaba a nível do forame magno do osso occipital. Tranquilo? Então ela tem essas duas delimitações. E além disso, ela é uma estrutura importante, então ela tem que ser protegida. Vou apagar essa aqui para a gente ver. A medula é isso aqui. Essa estrutura aqui marronzinha que a gente está vendo não é a medula, é uma meninge. E por que eu estou falando que é uma meninge? Porque a gente vai aprender bem direitinho as meninges nessa aula. A gente vai ver que não é apenas uma, são na verdade três. Tranquilo? Então vamos agora de fato iniciar nossa aula. Aqui está a medula espinhal. E qual é o conceito do que é ela? Ela é uma estrutura cilíndrica, mas ela não é um cilindro uniforme. Ela possui duas intumescências, que a gente vai ver melhor o que é isso no próximo slide. Ela se situa dentro da coluna vertebral, no canal vertebral. E ela se estende desde a borda inferior da vértebra L1, que a gente já viu isso, mas ela pode ter variações anatômicas. E ela está em volta e protegida por uma membrana denominada meninge. E eu quero que você saiba, já foi questão de prova, é importante saber isso também para a vida. Não é só a medula espinhal que é envolvida pelas meninges. Todas as estruturas do sistema nervoso central estão envoltas por elas, ok? Então, ó, limite da medula. Já vimos. O limite inferior, ó, tá vendo a medulazinha vindo, e ela tá acabando aqui. O limite inferior da medula nada mais é do que a borda inferior da vértebra L1 e, por tabela, a borda superior de L2. Entre parênteses, cone medular. Fred, por que cone medular? É porque quando a medula vai acabando, ela se afunila, ela se achata. Então o que acontece? Ó, desenho aqui para a gente entender direito. Eu tenho aqui um cilindro, beleza?
E quando o cilindro se achata aqui, ele passa a ter essa conformação. Ele passa a ter a conformação de um cone. Então é por isso que a nível de L1 e L2, a medula se achata. Ela é chamada de cone medular. Ok, pessoal? Então limite inferior, borda inferior de L1 e borda superior de L2. Se eu tenho o limite inferior, vou ter que ter o limite superior. A gente já entendeu que o limite superior é um plano horizontal a nível do forame magno do osso occipital. Só que eu também posso dizer que o limite da medula é aproximadamente 1 centímetro abaixo da decussação das pirâmides. Aí vem, ai meu Deus, nunca ouvi falar de decussação das pirâmides. Não se preocupa, a gente vai falar tanto dela em tronco encefálico, que você vai entender bem direitinho o que é a decussação das pirâmides e vai praticamente gravar por osmose. Mas agora, entendendo esse forame magno L1 e L2, está de bom tamanho. Então, ó, o limite superior da medula estaria aqui. E eu quero que você perceba que quando eu faço isso, eu percebo que eu tenho o meu comprimento da medula. Ela vem daqui para cá, ela tem aproximadamente 45 centímetros, tá certo? E outra coisa, desses 45 centímetros dela, ela está a nível cervical, ela está a nível torácico e ela está a nível lombar. Só que eu quero que você perceba, ó, você já percebeu, tenho certeza, na vértebra L3, L4 e L5, eu não tenho medula. Então nessa divisão, ela está na cervical toda, ela está na torácica toda, mas na lombar ela não é toda, porque é só L1 e L2. Isso é importante porque isso já foi questão de prova. Então saiba, todo canal vertebral das vértebras cervicais tem medula, todo canal vertebral das vértebras torácicas tem medula, mas nem todo canal vertebral das vértebras lombares tem medula. Ok? Então seguindo aqui, ó, a gente chega para entender o que é essas intumescências. Intumescência nada mais é, galera, do que dilatações. E por que eu tenho essas dilatações no meu cilindro, que é a medula? Então, para entender isso direito, a gente vai dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. A gente vai entender o conceito de nervos espinhais. Os nervos espinhais, na aula de introdução, a gente viu que são os 31 pares. E grave bem direitinho que é 31 pares, porque já aconteceu na prova de Alex simplesmente mudar 32, 30, entende? E esses nervos espinhais, eles saem da minha medula espinhal. Tranquilo? Por que são 31, Fred? Porque, lembra lá quantas vértebras a gente tem? A gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e uma coxígena. Porque o sacro, antes do processo de soldadura, era dividido em 5, tranquilo? Ok, Fred, fiz o cálculo e deu 30. Por que é 31 então? Porque o primeiro nervo, C1, ele está acima da primeira vértebra cervical, tranquilo? Então é por isso que você faz o cálculo 30 e adiciona 1, porque o primeiro sai acima, dando 31. Então vamos lá, esses nervos espinhais, eles saem do meu centro e vão para a minha periferia, tranquilo? Na periferia, entenda aqui, membro superior e membro inferior. E agora vai a frase matadora, que é a frase da anatomia comparada. O tamanho da intumescência, o tamanho da dilatação é proporcional ao tamanho do membro. E o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na gente, nos seres humanos. Concorda que a gente tem os braços bem desenvolvidos e as pernas bem desenvolvidas? Então, por tabela, os nervos que vão para essas estruturas são bem desenvolvidos. Eles têm uma alta qualidade, eles têm uma alta quantidade. Entenderam? Então, pronto. Essa vai ser a lógica. Esses nervos são bem desenvolvidos. Então, quando eles vão para o meu braço, eles vão sair a nível cervical. E eles vão ser chamados, essa junção de nervos vai ser chamado de plexo. Junção de coisas em anatomia se dá o nome de plexo. Esse plexo, conjunto nervoso que vai para o meu braço, para o meu membro superior, é chamado de plexo braquial. Então, a nível cervical, ó, aqui no desenho, eu vou ter o meu plexo braquial, que vai inervar meu membro superior. E a nível lombar, eu vou ter quem? Eu vou ter o meu plexo lombosacral. L de lombar, L de lombo.
sacral. E ele vai inervar quem? Meus membros inferiores, tranquilo? E tá aqui os meus membros inferiores para a gente entender. Então, ó, não entendi ainda, vamos entender agora. Mas resumindo, o ser humano tem braços e pernas bem desenvolvidos. Então a gente vai ter duas intumescências. Uma para o meu braço, plexo braquial, que está a nível cervical. Uma para a minha perna, plexo lombosacral, a nível lombar. Tranquilo? Falar aqui de quem? Para entender definitivamente. Tiranossauro Rex. Lembra do tiranossauro? Pernas grandes, pernas volumosas. E os bracinhos curtinhos, bracinhos fininhos, bracinhos pouco desenvolvidos. Então, se eu fosse desenhar a medula espinhal do tiranossauro, ia ser assim: nível cervical, nível torácico, nível lombar. Lombar está indo para a perna. Então, a intumescência lombar do tiranossauro é grande, mas a intumescência cervical, para o braço, ia ser pequenininha. Entenderam? E agora, ó, não entendi tiranossauro, vamos entender baleia. Baleia não tem braço. Baleia também não tem perna. Então, intumescência tanto lombar quanto cervical na baleia não faz sentido, porque ela não tem nem membro. Então, é pouco desenvolvido. A baleia vai descer reto. Ela não apresenta intumescência. Ser humano, braços top, pernas top, a gente vai ser assim: intumescência cervical, intumescência lombar. Cervical, plexo braquial. Lombar, plexo lombosacral. Tranquilo? Última informação para a gente fechar esse slide aqui. Esses 31 pares de nervos espinhais, eles saem em uma determinada posição, em um determinado plano. O que eu quero dizer com isso? Os nervos espinhais a nível cervical, eles saem nesse sentido. Perceberam? A nível torácico, eles começam a dar essa inclinadinha, começam a ser oblíquos. E a nível lombar, tá vendo aqui na foto, eles descem para baixo. Então, ó, já foi questão de prova. Os nervos cervicais, eles são horizontais. Vou mudar a cor aqui, que eu acho que não ficou tão legal. Os torácicos, eles já começam a ser inclinados, então eles são oblíquos. E os lombares, agora tem que descer para baixo, porque acabou a medula. Eles são verticais. Tranquilo? Nervo cervical horizontal, torácico oblíquo e lombar são vertical. Vamos seguir agora para entender a proteção da medula espinhal. Não só dela, de todo o sistema nervoso central, que vai se dar pela meninge. M de meninge, M de membrana. São membranas que elas não apenas protegem, como elas também fazem a fixação dessas estruturas. E a gente vai ter, como eu disse na introdução, não uma, mas 3 meninges. Então vamos abordar de mais externo para mais interno, de fora para dentro. E atenção à sequência, porque a Alex pode ser só que mude ela, como já aconteceu em provas passadas, tranquilo? Então saiba bem direitinho essa sequência, que é bem tranquila. Eu gravei assim, para facilitar a minha vida e a de vocês agora por tabela. Dura mater é a mais externa. Por ela ser a mais externa, ela tem que ser justamente dura, resistente. Então, a mais externa, ela é dura para proteger. Ela é a dura mater. Tranquilo? Mais externa, mais resistente. E se eu estou falando de resistência, lembra lá de histologia, eu estou falando do meu tecido fibroso. Ela é uma membrana fibrosa. E os limites dela são diferentes do limite da medula. O que eu quero dizer com isso? Medula era nível de forame magno de occipital, L1, L2. Na dura mater, ela vai da abóboda craniana até metade do canal sacral. Então vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Vou fazer aqui de roxo. A medula acabou aqui, não foi? L1, L2. Só que a dura mater, ela não acaba. Ela continua e ela vem aqui, ó. Cheguei no sacro, metade do sacro. Tranquilo? Então, a dura mater, perceba, ela acabou a nível de S2, S3. E eu vou dizer que a medula, eu vou dizer que a dura mater, quando ela vai do meu cone medular até aproximadamente metade do canal sacral, ela vai receber um nome diferente. Ela vai ser chamada de sacodural. Ok? Então, ó, sacodural é o nome que a dura mater recebe entre o cone medular e a metade do canal sacral. E além disso, informação relevante sobre ela é o quê?
que quando ela está na abóboda craniana, ela vai ter duas dobras. Uma dobra vai dividir o meu telencéfalo esquerdo do telencéfalo direito. Ela vai ser chamada de foice do cérebro, divide os telencéfalos. E a outra dobra se localiza acima do meu cerebelo, vai ser a tenda do cerebelo, beleza? E por que isso está com alfinete? Porque Alex esqueceu esse alfinete aqui, porque esse saco dural, foice do cérebro e tenda do cerebelo são alfinetes muito frequentes na prova prática, muito frequente mesmo. E muitas vezes eu acho que não é difícil, só que o pessoal não estuda, porque é um detalhezinho bem tranquilo, mas ainda assim é um detalhe. E acaba passando batido. Se passa batido para a teórica, quanto mais para a prática. Continuando essa sequência de medulas, saímos da dura mater e chegamos na aracnoide. Na aracnoide não tem muito para saber, apenas que ela tem as granulações aracnoideias, o que dá o nome dela, é como se fosse várias teiazinhas. Acho que isso foi bem autoexplicativo para todos. E por fim, a gente chega na mais profunda. Macete aqui, P de profunda, P de pia mater. E ela é mais interna. Por ser mais interna, faz sentido que ela seja mais delicada. Só que tem dois detalhes sobre ela que você não pode ir para a prova sem saber. Dessa pia mater vai sair duas estruturas, que são quem? O filamento terminal e também o ligamento. Perdão, não é um, são vários. Então são ligamentos denticulados. E qual é a importância deles? Macetezinho. F de filamento terminal, F da função, que é fixar, ok? Filamento terminal e ligamento denticulado vão fixar essa medula. Então, ó, pelo desenho aqui, acho que se você tiver separado, você ia ver aqui, ó. Cadê? Pia mater, beleza? Dessa pia mater, olha quem está saindo aqui, ó. Vindo fixar a medula inferiormente, beleza? É o filamento terminal. Então, beleza. Entendemos. Filamento terminal sai da pia mater e fixa a medula inferiormente. E esse ligamento denticulado? Macete. L de ligamento, L de lateral. Ele vai sair assim, pessoal, nesse sentido. O ligamento denticulado vai fixar a medula lateralmente. Ok? Outra informação. Quem é que vai sair da medula? Já vai ficar para próximo slide. Quem é que vai sair da medula fazendo esse mesmo caminho lateral? Opa, vamos lembrar aqui, ó. Que também sai da medula e faz esse caminho são os nervos espinhais. Então, se eu estou falando de fixação lateral da medula, eu estou falando de nervo espinhal e ligamento denticulado, beleza? E se eu estou falando de fixação inferior da medula, eu estou falando de filamento terminal. Ambos saem da pia mater. Tranquilo? Aí, ó, para ficar bem claro para a gente aquela questão dos alfinetes que eu falei para vocês, vamos lá. Aqui está o meu cone medular, se você fizer os cálculos mais ou menos das vértebras, você vai perceber isso. E aqui está, ó, o meu sacro, beleza? Metade do canal sacral. Eu tenho essa estruturazinha aqui, que eu vou botar de preto, com setinhas, azul, que está fazendo justamente esse caminho de cone medular e metade do canal sacral. Então, se Alex botar um alfinete aqui nessa estrutura azul, ele está pedindo o saco dural. É bem tranquilo. Outra coisa, a gente falou de foice do cérebro e tenda do cerebelo. Olha aqui meu cerebelo. E olha aqui, ó, já tem dois alfinetezinhos. Acima do cerebelo, eu estou falando da tenda. E dividindo telencéfalo direito e telencéfalo esquerdo, tá vendo que eu tenho essa estrutura aqui? Nesse formato peculiar, nesse formato de foice. Se Alex botar um alfinete aqui, ele está pedindo a foice do cérebro, tranquilo? Então, ó, as dobras da dura mater são bem frequentes de cair na prática, tá aqui nesse slide para a gente entender bem direitinho. Outra informação, se você viu lá as meninges, você percebeu que eu tenho espaço entre elas. E esses espaços são bem fáceis da gente entender. O primeiro espaço, indo de externo para interno, ó, é de externo, é de espaço epidural.
É o primeiro espaço que a gente vai encontrar, é o mais externo, é o mais de fora. Ele está entre dura mater e a minha vértebra, tranquilo? Informação importante sobre ele é saber que nele a gente vai ter muita gordura. E quando a gente tem muita gordura, a gente dá o nome de coxim. Coxim de gordura, coxim adiposo. E a gente também vai ter várias veias. Conjunto de alguma coisa, como eu já falei anteriormente, a gente dá o nome de plexo. Muitas veias são plexo venoso. Então vai vir espaço epidural, dura mater. Depois da dura mater, subdural. Informação importante sobre ele, a gente vai ter pouco LCR, é um espaço praticamente virtual. Não é muito relevante. Seguindo a sequência, subdural, aracnoide. Vai vir o espaço depois da aracnoide, subaracnoideu. E agora sim é importante. No espaço subaracnoideu, pessoal, a gente não vai mais ter pouco LCR. A gente vai ter muito LCR. Então, se eu estou falando de LCR, estou falando de meninge, eu estou falando de subaracnoideu, beleza? Aí, pia mater e o espaço entre medula e pia mater é o espaço subpial. Informação relevante sobre ele praticamente virtual, também não é tão importante para nosso estudo. Então, o que você tem que estar com isso na cabeça é o que? Tá até com o alfinetezinho aqui para gravar. Espaço epidural e espaço subaracnoideu. Esses são importantes, não pode sem saber. No espaço subaracnoideu eu vou ter muito LCR, muito. No espaço epidural eu vou ter muita gordura e muita veia. Vou ter coxinha adiposo e plexo venoso. E por que isso vai ser relevante? Vai ser relevante para essa questão aqui, a questão da anestesia. Então, ó, vamos ver essa foto aqui, vamos entender o que está acontecendo. Aqui, o médico está vindo aplicar anestesia nessa senhora. E eu quero que você perceba a primeira informação. Ele está vindo no nível mais baixo da coluna lombar. Por que ele está indo no nível mais baixo da coluna lombar? Opa, porque ele sabe que a nível de L1 e a nível de L2, ele pode encontrar medula espinhal. Então ele tem que evitar isso. Ele não vai chegar na medula e dar uma furada. Todos concordam que vai ser prejudicial para o paciente. Tranquilo? Então ele está indo mais baixo que L2, L3, L4, como a ilustração mostra. Quero que você perceba que essa agulha aqui está fazendo dois trajetos. Ele está indo ou até aqui ou até aqui. Então, ó, a gente tem duas anestesias. A primeira é a anestesia epidural ou peridural. E ela, como o próprio nome diz, ela é aplicada em que espaço? No espaço epidural. E nesse espaço epidural, como é que eu vou saber que eu cheguei nele? Porque concorda comigo que eu não estou enxergando, então eu tenho que ter referencial. Então a gente tem que saber que para o cara lá saber, beleza, cheguei no espaço epidural, ele tem que saber a anatomia. Porque ele tem que lembrar que nesse espaço epidural eu vou ter o meu plexo venoso. Então, ele sabe que chegou porque ele vai perceber uma mudança na consistência da agulha. Tranquilo? Então, se eu falo de anestesia epidural ou peridural, eu falo de espaço epidural. E eu sei que eu cheguei por conta do plexo venoso. Agora, a outra anestesia é a raquianestesia, também chamada de punção lombar. E como é que eu sei que eu cheguei nela? Perdão, qual é o espaço primeiro que eu vou abordar? Vai ser o espaço subaracnoide. E como é que eu vou saber que eu cheguei nele? Lembra lá que eu disse que nele vai ter muito LCR, então esse LCR vai sair. Eu vou ter nada mais, nada menos do que o gotejamento do LCR. Então, esses são os marcos para eu entender direitinho. Raquianestesia eu dou no espaço subaracnoide. Percebam por conta do gotejamento. Anestesia epidural ou peridural eu dou no espaço epidural. E eu sei que eu cheguei por conta do plexo venoso. A mudança da consistência da agulha. E vamos lá entender agora qual é melhor, qual é mais eficiente. Bem, se a gente for falar em questão de potência, eu sempre pensei assim, se a agulha vai mais profunda, P de potente. Então o espaço subaracnoide faz sentido que seja uma anestesia mais potente, de maior duração, ok? Na anestesia epidural, a agulha
entrou menos, então ela vai ter uma potência e uma duração menor. Entenderam? Aí qual é melhor, qual é pior, vai depender tudo da sua aplicabilidade, do porquê você quer fazer. Entenderam? Mas resumindo, todo o conhecimento de anestesia está aqui. Então, ó, vamos seguir para os meios de fixação e os meios de proteção. A gente, pessoal, já abordou isso na aula todinha de forma indireta. Eu tenho certeza que você já vai estar sabendo, sem nem se tocar que estava sabendo. Os meios de fixação, ó, cranialmente vai ser a continuação da medula com o tronco encefálico. E a primeira estrutura do tronco encefálico é o bulbo. Tranquilo? Não esquentem com isso que a gente vai falar em tronco encefálico e vocês vão aprender por osmose também. O limite de fixação inferior, o limite de fixação caudal da medula, a gente também já viu, que é uma estrutura que sai da pia mater, é o filamento terminal. E também o ligamento com oxígeno. Tranquilo? E os limites de fixação lateral, esse aí eu tenho certeza, vocês já sabem. São os nervos espinhais e o ligamento denticulado. Lembrando sempre que filamento terminal e ligamento denticulado saem da pia mater. É uma informação nova aqui para vocês, vamos lá. Aqui eu tenho minha medula e aqui eu tenho o cone medular. Saindo da medula que veio da pia mater, eu vou ter descendo aqui quem? O meu filamento terminal. Só que lembra, saindo da medula também tem os nervos espinhais, tranquilo? Então tem o nervo espinhal aqui, nervo espinhal aqui, nervo espinhal aqui, nervo espinhal aqui. Eu tenho vários nervos espinhais. Então, quando você for para o cadavérico, é a minha dica, veja isso, é bem bonitinho assim. A gente vai ter essa junção de estruturas que saem do cone medular, que é esse filamento que veio da pia mater e esses nervos espinhais. E eles ficam aglomerados, eles ficam juntinhos e parece uma crina de cavalo. O que eu quero dizer com isso aqui? A junção dos nervos espinhais com esse filamento terminal recebe o nome de cauda equina. Tranquilo? Veja isso no cadavérico que é bem legal, de verdade assim. E ó, os meios de proteção da medula, esse a gente já tá craque. O meio de proteção clássico é a vértebra, porque ela tem um canal vertebral só para ela. Além disso, a gente tem gordura, lembra lá? A gordura que está no espaço epidural. Gordura também vai fazer a questão da proteção térmica. E a gente vai ter todo o sistema de meninges, não só para ela, mas para todo o sistema nervoso central. E além disso, a gente vai ter o líquido céfalo raquidiano. Se eu estou falando de LCR, eu estou falando de espaço subaracnoide. Tranquilo? E agora a gente vai entrar no aspecto mais prático, mas você não pode ir para a prova sem saber. E olha só, Alex esqueceu um alfinete aqui. Porque uma questãozinha daquelas 20 práticas, talvez mais, vai estar nessa peça. Então, ó, antes disso, vamos relembrar algumas coisas que você já sabe. Na medula, ó, substância cinza no centro e branca na periferia. Isso me diz que ela é segmentar. Lembra lá? Critério metamérico, está me dizendo que a medula é segmentar. Outra informação, dentro da medula eu tenho isso aqui. Isso nada mais é do que o meu canal central da medula. Aí, opa, quem viu a aula de introdução, canal central, esse nome não me é estranho, exatamente. O canal central, ele derivou do tubo neural. E ok, o canal central ele é um canal, então o que eu vou ter dentro dele? Dentro desse canal central, eu vou ter o LCR. O mesmo líquido céfalo-raquidiano que estava no espaço subaracnoideu. Só que eu quero que você grave essa informação. O canal central da medula e o espaço subaracnoideu, eles não produzem o LCR. Eles não produzem o LCR. Eles apenas armazenam, ok? Então, o canal central da medula apenas armazena LCR. E dito isso, eu vou apagar aqui agora para a gente abordar todas essas estruturas que é importante, tanto para a prática quanto para a teórica. Então pronto, vamos começar agora as novidades. A medula, ela tem algumas entradinhas, beleza? Acho que vocês estão conseguindo perceber que eu tenho uma entradazinha aqui,
uma pequena entrada que faz isso aqui, aqui também, e uma bem grandona aqui, beleza? Essa última que eu fiz, a grandona, perceba que ela é mais robusta do que as outras, então ela vai receber um nome diferente. Essa aqui vai ser chamada de fissura. E o que que acontece? Tá percebendo? Vamos tudo por lógica aqui. Tá percebendo que ela tá bem no meio, então ela é a fissura mediana. E por ela estar na frente, ela vai ser a fissura mediana anterior. Tranquilo? Fissura mediana anterior. E por esse critério de lógica, eu já vou poder afirmar para vocês o que? Aqui a região posterior e aqui a região anterior. Tranquilo? E aqui atrás, ó, eu tenho essa outra entrada. Ela é mais fininha, então ela não é fissura. Ela é agora um sulco. E esse sulco também está no meio. Então ele é o sulco mediano. E onde ele está? Agora ele é o contrário. Não está na frente, está atrás. Ele é o sulco mediano posterior. Beleza, pessoal? Agora vamos entender esses outros dois sulcozinhos que eu tenho aqui na minha lateral. Já deu spoiler do nome deles. Esse aqui é o sulco lateral, só que ele está na anterior, então ele é sulco lateral anterior. E esse outro sulco, sulco lateral posterior. Tranquilo, bem fácil. A única que vai ter um nome diferente vai ser essa aqui, que vai ser a fissura mediana anterior. Os demais vão ser sulcos. Sulco mediano posterior, sulco lateral posterior e sulco lateral anterior. Quero que você note que ao fazer isso, se eu fizesse meio que o prolongamento deles, eu também vou ter sulco desse lado aqui, beleza, galera? Só para vocês entenderem que eles estão nos dois lados. Eu só não fiz porque a peça ficou meio ruim de visualizar. Mas, ó, esse sulco lateral anterior, como se ele se comunicasse com o sulco lateral posterior do outro lado, fazendo a mesma lógica aqui e fazendo isso. Perceba que eu consegui delimitar essa medula, tá percebendo? Eu consegui delimitar ela nessa região e nessa região. Então eu tive a região posterior, porque está entre os meus sulcos posteriores. Eu tive a região lateral, porque está entre os meus sulcos laterais. E eu tive a região anterior, porque está entre meus sulcos anteriores. Tranquilo? E por que eu estou falando isso? Porque essa substância branca, a nível medular, vai ser chamado de funículo. Então, a substância branca aqui recebe o nome de funículo, substância branca aqui recebe o nome de funículo e substância branca aqui recebe o nome de funículo. Entenderam? Então, ó, na parte anterior eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu funículo anterior. Na minha parte lateral eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu funículo lateral. E na parte posterior eu vou ter o meu funículo posterior. Tranquilo? Então, ó, o que é que vai acontecer? Esse funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior vão ter funções. Vamos começar com a função do funículo lateral, porque é o mais fácil. Esse funículo lateral vai ter uma função motora. Tranquilo? E o funículo posterior e o funículo anterior vão ter funções ligadas com a sensibilidade. Ligados com sensibilidade. Funículo posterior está ligado com sensibilidade e funículo anterior também está ligado com sensibilidade. Eu vou botar aqui para facilitar. Ó, na região posterior e na região anterior. Na região posterior é fácil porque P de posterior, P de sensibilidade profunda. Opa, sensibilidade profunda.
E na anterior eu estou falando de sensibilidade. Infelizmente o A não vai servir de nada, mas estou falando de sensibilidade superficial. Tranquilo? Funículo posterior tem função de sensibilidade profunda. E o funículo anterior tem função de sensibilidade superficial. Só para lembrar, sensibilidade profunda, eu estou falando de vibração, eu estou falando de propriocepção, que é você saber onde seus membros estão no espaço. Eu estou falando de estereognosia, que é aquilo de desenhar um objeto em qualquer parte do seu corpo e você identificar, é um quadrado, é um triângulo. Eu estou falando de um tato, mas é um tato mais refinado. É o tato epicrítico. E quando eu falo de sensibilidade superficial, essa aí é batida, todo mundo já sabe. Eu estou falando de tato, eu estou falando de pressão, eu estou falando de térmica, eu estou falando de dor, dolorosa. Tranquilo? Então, essas são as funções dos meus funículos. Funículo lateral é motor. Funículo anterior está ligado com sensibilidade superficial. E funículo posterior está ligado com sensibilidade profunda. Isso é questão tanto de teórica quanto de prática, porque Alex cobra às vezes um acidente no funículo anterior. Aí identifique, muito fácil, funículo anterior. Qual a minha função? Aí você tem que escrever sensibilidade. Se escrever só sensibilidade, já estou alertando que ele só dá meio. Tem que escrever que é a sensibilidade superficial. Beleza? Então, ó. Entre isso do funículo, eu vou acrescentar uma nova informação nesse meu funículo posterior, que vai ser o quê? Tá percebendo que eu tenho esse outro sulcozinho entrando aqui? Esse sulco recebe um nome. Ele está entre dois e ele está atrás. Então ele vai ser o sulco intermédio posterior. Ao ter esse sulco intermédio posterior, o que foi que eu fiz? Eu delimitei esse meu funículo posterior em dois. Eu delimitei ele em fascículos. O primeiro é o fascículo grácil e o segundo, vou botar aqui de outra cor para facilitar a nossa vida. E o segundo é o fascículo cuneiforme. Então, ó, onde fica o grácil e onde fica o cuneiforme? O grácil fica aqui, o grácil fica aqui e o cuneiforme fica aqui, o cuneiforme fica aqui. Se eu estou falando de fascículo grácil, eu estou falando de membro inferior. Lembra lá do músculo grácil, sartório, grácil? Então, se eu falo de grácil, eu falo de membro inferior. E se eu falo de cuneiforme, eu falo de, por tabela, de membro superior. Tranquilo? Ok, mas é o que do membro superior e o que do membro inferior? Lembra lá, funículo posterior estava ligado com sensibilidade profunda. Então, nada mais justo do que dizer que grácil é sensibilidade profunda de membro inferior e o cuneiforme é sensibilidade profunda de membro superior. Entenderam? Então, vamos resumir aqui. Na região posterior, eu tenho meu funículo posterior. A nível cervical, apenas a nível cervical, essa informação agora é nova, muito importante, pode estar na sua prova. Apenas a nível cervical eu tenho o sulco intermédio posterior, ok? E esse sulco intermédio posterior delimita o funículo posterior em dois fascículos. O fascículo grácil, que fica na medial, e o fascículo cuneiforme, que fica na lateral. Ambos têm a mesma função que eu tinha anteriormente, que era sensibilidade profunda. Com a divisão de que? Grácil, sensibilidade profunda de membro inferior. Cuneiforme, sensibilidade profunda de membro superior. Entenderam? Grácil, membro inferior. Cuneiforme, membro superior. Todas as informações que eu falei agora são extremamente importantes. E agora a gente acabou com o funículo. A gente acabou com a substância branca, mas ainda falta a substância cinzenta. Essa vai ser mais fácil, ó. Eu tenho a substância cinzenta aqui,
Considere que aqui essa região está na posterior. Considere que aqui essa região está na lateral. E essa região aqui está na anterior. A substância cinzenta vai ser chamada de corno ou coluna. Dessa forma, aqui ó, eu vou ter o meu corno posterior. O desenho não ficou tão bom, mas ele estaria na posterior. Aqui eu teria o meu corno lateral. E aqui na frente o meu corno anterior. Substância cinza é chamada tanto de corno quanto de coluna. C de cinza, C de corno, C de coluna. Tranquilo? E basicamente o que a gente tinha para ver nessa peça aqui é essa divisão. Os sulcos, os funículos, os cornos e as funções. Tranquilo? Lembrando, atenção, se Alex pudesse botar um alfinete, eu alfinetaria aqui. Nessa lógica de sulco intermédio, posterior, grácil e cuneiforme. Tranquilo? Vamos seguir para fechar essa primeira parte da aula. Ora, vamos lembrar que eu falei que o quê? Medula espinhal, eu tenho 31 pares de nervos espinhais, não foi isso? Eu vou dar uma novidade. Esse nervo espinhal, ele é um nervo misto. O que significa eu dizer que ele é misto? Que ele tem tanto uma função motora quanto a função sensitiva. Lembra lá da introdução? Motor é eferente, sensitiva aferente. Beleza? Então, ó, onde é que está o meu nervo espinhal? Ele está aqui. Isso que eu botei de vermelho é o meu nervo espinhal. E ele é misto. Para ele ser misto, ele tem uma parte motora e uma parte sensitiva. Então, ó, tá vendo aqui? Isso aqui que eu botei de preto nada mais é do que o meu sulco lateral anterior. Fred, como é que você sabe o que é anterior e o que é posterior aqui? Calma que a gente vai entender. Não vai dar para se localizar nessa peça pela fissura, mas tem outra estrutura que serve. Então, recapitulando, do sulco lateral anterior que está aqui, tá vendo essa estrutura saindo, que eu estou botando de preto? Isso aqui é a minha raiz motora. É a raiz motora do nervo espinhal. Então, beleza. A parte motora dele a gente entendeu. Vamos entender agora a parte sensitiva. Aqui atrás, ó, eu tenho o meu sulco lateral posterior. E isso aqui saindo dele, nada mais é. Aí você já está dizendo aí em casa, raiz sensitiva. Exatamente. Raiz sensitiva. Só que eu quero que você perceba, antes da raiz sensitiva de fato dar no nervo espinhal, ela tem essa dilatação, que é chamado de gânglio. De gânglio espinhal. E foi através desse gânglio que eu delimitei o que é anterior e o que é posterior, porque eu sei que o gânglio espinhal está sempre para trás. Então eu sei que aqui é posterior e aqui é anterior. Então a sequência que eu tenho é, atrás eu tenho o sulco lateral posterior e dele sai minha raiz sensitiva. A raiz sensitiva dá no gânglio espinhal. E agora sim eu tenho meu nervo espinhal, que é misto. Certo? Então para quem não entendeu agora, vamos entender aqui. Parte da frente, raiz motora. Parte de trás, raiz sensitiva. Raiz sensitiva sofre uma dilatação, chamado de gânglio espinhal. E agora sim, a junção do gânglio espinhal com a raiz motora dá no meu nervo espinhal. 31 pares, função mista. Ok? E basicamente, pessoal, acabamos a primeira parte da aula agora. Quero que vocês tenham entendido bem direitinho esse conceito final aqui, porque isso é importante. Dê uma revisada não só para a teórica, quanto principalmente para a prática. Essas duas peças caem e caem com força. Medula espinhal, na parte prática, geralmente não vai fugir disso. É sempre uma bancada, são sempre 4 alfinetes, no mínimo ou mais, beleza? E vamos lá, na próxima aula a gente vai abordar isso aqui, ó. Isso aqui é uma historinha para a gente entender bem direitinho, que vocês já têm condição de entender. A gente vai abordar lâminas de Hessex, caminho da dor
e as síndromes medulares, tá certo? Então, a primeira aula está aqui finalizada. Tem os exercícios aí para quem já quiser começar a fazer e aguardo vocês na segunda parte. Vamos para cima.